tarde, dirigentes das entidades. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu já vou testar o áudio para ver como é que tá. Fiquem à vontade para conversar comigo pelo chat, se tiverem dúvidas. A gente abriu essa live para a gente conversar um pouco sobre a mesa de negociação, certo? Deixa eu só verificar o áudio. Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Vamos verificar agora como é que está o áudio. Agora acredito que tenha melhorado. Perdão, pessoal. Então, eu sou a Tatiana Dari, sou assistente social aqui da FASPG. Alguns de vocês já me conhecem, né? Mas por vir das dúvidas, sempre tem um pessoal que ainda não conhece a equipe aqui da Fundação, né? De assistência social. Meu nome é Tatiana Dari, temos muitas Tatis aqui na FASPG, então a gente sempre acaba se identificando pelo sobrenome, né? Estou hoje aqui na gestão do trabalho, né, da FASPG, esse departamento no departamento de gestão do SUAS mesmo, né? Então eu faço parte da gestão do trabalho, que é essa divisão, então que gera toda a relação de trabalho, todos os trabalhadores da assistência social, né? A gente busca aí a valorização do trabalhador, enfim. Todas as questões relacionadas ao trabalho e aos trabalhadores. Não confundir com o RH, tá? O RH são outras demandas, né? Folha de pagamento, férias, enfim, relógio ponto, né? As minhas questões são relacionadas à valorização, à qualificação profissional, à precarização do SUAS, né? Então, essas questões, tá? A gente fez uma live anterior, foi no começo do ano passado, sobre a gestão do trabalho. Ela está disponível aqui no YouTube também da gestão do trabalho, tá? Quem tiver interesse, né, de dar uma assistida lá, ele fica disponível. Se quiserem usar também em algum outro momento, podem ficar à vontade, né? Às vezes fazer uma reunião de equipe, alguma coisa, o material está disponível para vocês, tá? Hoje, especificamente, a gente veio para conversar sobre a mesa de negociação e gestão do trabalho do SUAS, né? Então, a NOB-RH, ela traz na legislação, né, que uma das obrigações dos órgãos municipais, da gestão municipal, né, em gestão plena, é a implantação da mesa de negociação, tá? Então, existe uma mesa nacional, deveria existir uma mesa estadual e as municipais, tá? Até onde eu tenho conhecimento, nós não temos uma estadual aqui no Paraná, tá? Pelo menos não localizei, né? Não, acredito que não haja. E municipal são muito poucas, tá? Aqui no Paraná também não localizei nenhuma. Talvez exista, mas não é do meu conhecimento, né? Pelas pesquisas que eu fiz aqui pela internet, né? Com os outros municípios, eu desconheço o município aqui no Paraná que já tenha instituído a mesa de negociação. Mas, né, Ponta Grossa, então, sentiu a necessidade de estar instalando a mesa de negociação para discutir as questões relacionadas ao trabalho e aos trabalhadores do SUS, né? Então, a gente fez o decreto, que é o 19.417, ele foi publicado no mês de setembro desse ano, do ano passado, perdão, nós já estamos em 2022, né? Em setembro do ano passado, então, ele foi publicado esse decreto. Com a publicação desse decreto, a gente precisa constituir a mesa, né? Então, nós estamos agora em processo eleitoral, em período de eleições, né? Para compor a mesa de negociação. Então, para essa mesa acontecer, a gente precisa que essa mesa seja composta paritariamente pelos gestores e pelos trabalhadores do SUS. Mas o que é a mesa de negociação, né, pessoal? A mesa de negociação, ela é esse espaço onde os trabalhadores e os gestores vão poder dialogar sobre as demandas decorrentes do trabalho, né? Então, as demandas que surgem no dia a dia dos trabalhadores
independente do nível, da escolaridade, né? Eles podem trazer todas essas demandas para a mesa de negociação, para serem discutidas juntos com os gestores, né? Essa mesa tem caráter permanente, o que significa que ela não fecha, né? Ela tem esse caráter continuado e permanente, tá? É um espaço de diálogo e negociação mesmo entre os gestores e os trabalhadores, tá? Buscando a qualificação dos serviços, então, e a valorização dos trabalhadores, né? Eu sempre digo que eu não vejo como a gente entregar um serviço de uma qualidade excelente sem valorizar os nossos trabalhadores, né? Os trabalhadores da assistência social. A partir do momento que os meus trabalhadores têm estrutura para trabalhar, estão felizes trabalhando, têm saúde mental para trabalhar, têm as condições necessárias para entregar um trabalho de qualidade, com certeza esse trabalho vai ser muito mais valoroso para o usuário da assistência social. Então, essa valorização dos trabalhadores, ela impacta diretamente no usuário da assistência social. Com certeza ele vai ter um atendimento ainda melhor, né? Se nós temos todos os equipamentos, todo o RH necessário para executar a política da forma que ela está prevista, com certeza a gente vai conseguir trabalhar buscando a autonomia dos cidadãos, né? Buscando a emancipação dos usuários da assistência social. Então a gente precisa valorizar os nossos trabalhadores, né? E a organização institucional também, né? Então existem muitas demandas que decorrem da relação do trabalho, tanto por parte dos trabalhadores, né, da assistência social. Eu sinto que falta tal situação, tal qualificação para que eu consiga executar o meu trabalho da melhor forma possível, né? Ou dos próprios gestores, né? Eu sinto falta de qualificar os nossos trabalhadores, ou estão vindo reclamações da ouvidoria referentes à situação X, e nós precisamos então capacitar os nossos trabalhadores, né? Então são infinitas as possibilidades de discussão dentro da mesa de negociação, né? De temas que podem ser trabalhados. O Conselho Nacional indica alguns tópicos que devem ser discutidos na mesa de negociação, mas a gente pode, né, enquanto trabalhador, e os gestores também podem trazer temas para serem discutidos nessa mesa, tá? É importante destacar que a mesa de negociação deve funcionar com alguns princípios e diretrizes que são extremamente importantes para que eles funcionem, né? Para que essa mesa ocorra realmente da forma que ela foi planejada para existir, né? Ética, transparência, cooperação. Então a mesa, né, ela vai buscar discutir e realmente negociar as pautas, tentar sanar os conflitos e as demandas dos trabalhadores, buscando um consenso mesmo, buscando diálogo entre o gestor e os trabalhadores, procurando pontos comuns nas pautas, né? Então, se há uma pauta referente à saúde mental, por exemplo, os trabalhadores estão adoecendo, nós temos algumas situações, precisamos discutir. Vai ser discutido na mesa de negociação, vai se verificar quais são as possibilidades, então, de se sanar esse conflito ou essa demanda dos trabalhadores, tá? Gente, se tiverem dúvidas e quiserem ir mandando no chat, eu vou acompanhando o chat por aqui e a gente vai dialogando, tá? Quem tá no ao vivo, né? Quem tá no gravado, tem um e-mail na descrição do vídeo, tá? Então pode mandar a qualquer momento também que a gente esclarece o que for necessário para vocês, tá? A mesa de negociação, ela composta após esse período eleitoral. Esses representantes vão compor o regimento interno, né? Então a mesa, ela é exercida a partir do seu regimento interno, né? Então a mesa nacional tem o seu regimento interno, provavelmente o município vai partir do regimento interno da mesa nacional, né, para criar a sua estrutura de funcionamento. Como que a nacional funciona? Ela funciona então por consenso, como eu falei. Então eles pegam aquela discussão, aquela demanda e discutem ela até chegar num ponto comum entre os trabalhadores e os gestores. Após discutido, gera-se um protocolo. Nesse protocolo vai constar toda a discussão, né, como que
essa demanda surgiu e como que foi pactuado as deliberações, e as deliberações também, né, em forma de protocolo para que ela ocorra. Então, toda a parte burocrática e legal para que aquela demanda saia do papel, tá? Então, buscando a efetivação mesmo, toda a parte burocrática para efetivar aquela demanda que ficou consensuada na mesa, tá? Então, discute, busca-se esse ponto comum e gera esse protocolo. Então, indicando, por exemplo, que o Conselho Municipal gere uma resolução, né? Ou solicitando que a gestão municipal publique instrução normativa referente a, ou encaminhar para a Câmara dos Vereadores projeto de lei, enfim. Todas esse protocolo mesmo de como que vai se efetivar essa discussão. Caso não haja consenso, a mesa de negociação optou por mandar para uma segunda reunião, onde eles podem convidar um mediador ou um facilitador para que essa mesa aconteça, né? Para que medie então a discussão. Esse mediador pode ser contratado como mediador, facilitador, ou pode ser convidado. É importante que ele seja também escolhido por consenso, ou então feito por rodízio, né? Pode ser convidado, por exemplo, se é uma demanda trabalhista, um advogado trabalhista para mediar, para trazer essas informações, né? Esse mediador tem esse papel, então, de fazer a mediação, não de defender lados, né? Defender posturas, mas trazer as informações necessárias para que os dois lados, então, entrem nesse consenso, tá? Então, busca-se esse consenso, cria-se o protocolo com as demandas burocráticas ali necessárias para que se efetive, tá? Então, como que é composto, né? Ele é composto pela coordenação, que hoje, a partir do decreto, né, que pode ser alterado pelos componentes posteriores, que forem eleitos nesse processo eleitoral. Ela é composta pela coordenação, que hoje é da FASPG, a Secretaria Executiva, que é feita pela Divisão de Gestão do Trabalho, da Gestão do SUAS. Hoje, a equipe da Gestão do Trabalho, eu estou somente eu, né? Então, eu estarei nessa frente como secretária executiva nesse momento, né? Eu espero que algum dia a gente tenha equipes maiores e aí pode haver outras secretárias executivas, né? Mas hoje sou eu. A plenária, então, que é composta pelos gestores e pelos trabalhadores que foram eleitos, né, e foram indicados para compor a mesa, tá? E as comissões. Então, as comissões temáticas, dependendo então da necessidade que a mesa de negociação tenha de discutir determinado tema, vão se criar as comissões. Por exemplo, a gente tem demanda em questão de saúde mental, a gente cria uma comissão referente à saúde mental. Nessas comissões temáticas podem ser convidados órgãos externos, tá? Para compor e ajudar nessa discussão, para que daí vá para a plenária já com mais informações, né? Mais qualificado mesmo, para que se consiga efetivar mesmo, né, as demandas. Então, pode convidar o EPG, sindicatos, associações, enfim, órgãos que venham a contribuir na discussão, tá? E deixá-la mais fortalecida. Então, nós estamos agora no período de inscrições, né, para os candidatos a compor a mesa de negociação. Então, a mesa de negociação ela é composta pela gestão da FASPG, são dois indicados, né, pela presidência da FASPG, 2 trabalhadores governamentais, 2 dirigentes de entidades e 2 trabalhadores não governamentais, tá? Então, são 8 pessoas, né, que compõem essa mesa, né, paritariamente. Os únicos indicados são os da gestão da FASPG, os demais são por eleição, tá? Então, o período de inscrição começou agora no dia 17 e vai até amanhã, dia 20. Então, é muito importante que os trabalhadores governamentais, não governamentais e dirigentes que tiverem, né, essa vontade de participar da mesa de negociação, façam as suas inscrições, né? Após as inscrições feitas, né, serão homologadas
vamos abrir período de recurso, né, para as inscrições, caso haja algum recurso, e as eleições serão no dia 2 de fevereiro ali no CMS, do meio-dia e meio às 4h30, deixa eu só confirmar o horário para vocês. Não, perdão, do meio-dia às 4. Do meio-dia às 4, então vai ser a eleição no dia 2 de fevereiro, ali na sala do conselho, aqui no prédio da FASPG, tá? Atrás do Paládio, Rua Joaquim Nabuco, tá? O que eu tenho pedido muito, né? Para que a gente efetive a mesa de negociação, é extremamente necessária a participação dos gestores, né? E principalmente dos trabalhadores. A mesa de negociação, eu vejo, né, pelo menos ela como um instrumento extremamente importante mesmo de dar voz, né, um instrumento que dá voz aos trabalhadores, independente de nível, né, não sei se é claro para todo mundo que está acompanhando a live, quem são os trabalhadores do SUAS, né? Os trabalhadores do SUAS são todos aqueles que trabalham na política de assistência social, seja governamental, seja não governamental, tendo termo de convênio com a FASPG ou não, né? O que é necessário é que ele esteja trabalhando num serviço que é da assistência social, portanto, a instituição, né, se for não governamental, está escrita no conselho, né, tem um serviço na assistência social, na política de assistência social. E é importante, né, também saber que não são somente os trabalhadores de nível superior que são trabalhadores do SUAS, né, assistentes sociais, psicólogos, advogados, não são somente esses, né, os musicoterapeutas, enfim, que compõem os trabalhadores do SUAS. Mas os de nível médio e fundamental também são trabalhadores do SUAS, né? Então todos aqueles trabalhadores que executam a sua função para que a política de assistência social funcione. Então, zeladoras, motoristas, educadores sociais, orientadores sociais, administrativos, telefonista, recepcionista, todos os trabalhadores que garantem que o serviço chegue até o usuário com a melhor qualidade possível, né? Então, todos esses trabalhadores, todo mundo que trabalha na política de assistência social é trabalhador do SUAS e pode se inscrever para fazer parte da mesa de negociação. A gente optou, né, aqui no município por fazer por meio de eleição, por acreditar ser mais representativo. Até o momento a gente não tinha o Fórum Municipal constituído ainda no município, né? Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS, no caso. Então a gente acreditou por bem fazer através de eleições. As eleições são entre pares, tá? O que significa entre pares? Eu sou trabalhadora do SUAS governamental, eu vou votar em qual trabalhador do SUAS governamental me representa. Se eu sou trabalhador do SUAS não governamental, eu vou votar no trabalhador do SUAS não governamental que irá representar os não governamentais na mesa de negociação. E os dirigentes votam nos dirigentes, tá? Então, é a oportunidade também que a gente tem de escolher quem vai nos representar na mesa, né? Então, eu tenho solicitado muito, né, a colaboração de todos os colegas, que a gente passe essa informação adiante. Nós temos hoje, né, instituído uma mesa de negociação. Ela vai passar a ser operacionalizada, de fato, com a eleição, né? A partir do momento que estejam eleitos os membros. Mas ela já está instituída via decreto, certo? E para ela acontecer, a gente precisa da participação dos trabalhadores e dos gestores, senão ela não acontece, né? E eu não consigo imaginar que na política de assistência social, num município de grande porte como Ponta Grossa, que os trabalhadores não tenham demandas para discutir, né? São tantas as unidades, a gente tem muitas unidades no município, a gente tem mais de 40 entidades no município. Pelas minhas contas, a gente tem aproximadamente 700 trabalhadores na assistência social, 750 aproximadamente, trabalhadores na política de assistência social em Ponta Grossa. Então, a gente com certeza tem demanda para trazer para a mesa, para discutir, né, para fortalecer. Então, é extremamente necessário que os trabalhadores conheçam a mesa, saibam que a mesa existe e que eles podem trazer, né, as demandas lá do cotidiano para a mesa de negociação, para ser discutida e ser efetivada, né? Então, às vezes, uma angústia de um trabalhador que está lá na ponta, ou que está até aqui dentro, né,
Entender também que trabalhador do SUAS não é só o trabalhador que está executando o serviço, né, que está no provimento do serviço, né, que está trabalhando juntamente com o usuário, mas também trabalhadores do fundo, da contabilidade, dos contratos, do almoxarifado, todo esse pessoal também é trabalhador do SUAS, né? Sem eles a política de assistência social também não acontece, né? Se não tiver lá, né, a pessoa da contratação, a pessoa do RH, enfim, todas essas pessoas que fazem a política acontecer, tá? Então, realmente, como o Thiago coloca no chat, é um momento histórico para a política de assistência social, né? É um momento histórico extremamente importante e a gente não pode deixar essa peteca cair, né? A gente não pode deixar cair no esquecimento. Ela tem caráter permanente, né? Mas a gente precisa levantar essas demandas. E como eu estava dizendo, às vezes a angústia de um que está lá na ponta trabalhando, né? Está distante aqui da gestão, muitas vezes não consegue ou não pode, né, algumas vezes ter essa voz, né, falar diretamente, até porque a gente sabe, alguns trabalhadores têm receio, né, de retaliações e tudo mais. É o momento da gente eleger o nosso representante e a importância também de se inscrever como representante, né? Você vai estar representando uma coletividade, não vai ser o profissional X que está falando, não, ele está falando pelos trabalhadores da assistência social. Isso tem que ficar muito claro também, né? Quando eu me inscrevo e eu sou eleita pelos trabalhadores, eles estão legitimando a minha inscrição, né? A minha participação na mesa de negociação. Então é extremamente importante desvincular e descaracterizar as pessoas que são representantes, né? Então vamos supor, a Tati Haddad, né? Eu vou lá, me inscrevo como candidata e ganho a eleição. E estou na mesa de negociação fazendo então esse diálogo com os gestores. Não é a Tati Haddad que está solicitando tal demanda, são os trabalhadores do SUAS como um todo. É o coletivo de trabalhadores, né? A categoria profissional trabalhadores do SUAS. Então isso é extremamente importante e a gente precisa estimular, né, e levar esse conhecimento. Às vezes a gente tem colegas de trabalho que tem perfil para ser, né, essa voz ativa, para falar por todos nós, né? Eu me incluo enquanto trabalhadora da assistência, então a gente precisa dessas pessoas falando por essa categoria profissional, né? Também, né, é importante que os trabalhadores venham votar, né? Porque a gente não vai conseguir legitimar, né, essa pessoa, né, que está se inscrevendo para compor a mesa de negociação se os trabalhadores não forem votar. Então é extremamente importante essa escolha, né, essa decisão. A partir do momento que eu me inscrevo, eu tenho essa noção de que eu estou representando todos os níveis de trabalhadores do SUAS e todos os locais de trabalho, né? Seja governamental ou não governamental, né? De todos os níveis de proteção social ou da própria gestão, né? Dos trabalhadores internos da política, né? Os trabalhadores que trabalham mais burocraticamente com a política, né? Então eu estou representando toda essa categoria. E é importante eu também, enquanto trabalhadora de determinado nível, né, da política ou da gestão, busque votar, né, naquele que melhor me representa, naquele que eu acredito que vai me representar de forma mais efetiva na mesa de negociação, né? Porque essa pessoa vai precisar levar as demandas para discussão, né? Então precisa ser uma pessoa que realmente, duas pessoas, né, inclusive, são 2 trabalhadores e 2 suplentes, né? Acho que eu não falei de suplentes quando eu falei da composição, né? Então são 8 titulares e 8 suplentes, né? Então seriam 2 trabalhadores gov e não gov, né? E mais 2 suplentes para cada, então é 4, tá? São 8 titulares e mais 8 suplentes, tá? Então os trabalhadores precisam participar, se inscrever como candidatos, né? E também vir votar para garantir então essa legitimidade dessa pessoa que tá sendo eleita, né? Até porque, como representante dos trabalhadores, a pessoa vai precisar, né, ter esse contato com os trabalhadores também, né, para que as demandas cheguem até a mesa, né? E também, claro, eu enquanto secretária executiva, né, vocês podem me encaminhar pelo e-mail também, vou estar repassando para a mesa, para as discussões, né? E também, como eu estou hoje
na divisão de gestão do trabalho, eu me sinto completamente na obrigação de repassar as demandas que se apresentarem de forma espontânea para mim, ou enfim, nos outros trabalhos que eu desenvolvo dentro da divisão, né? Com certeza eu vou repassá-los, mas é importante a gente ter clareza dessa indicação, né, dessa inscrição e da importância dela, né? Eu tenho certeza que entre os trabalhadores da assistência social nós temos muitas pessoas que têm perfil para compor a mesa, né? Eu tenho certeza que a gente tem muitos trabalhadores com visão crítica da realidade, que tem as suas opiniões, né? Tem a sua construção na política, tem uma caminhada longa, e que podem fazer parte dessa mesa, que serão muito bem-vindos nas inscrições. Gostaria muito de vê-los, né? O meu receio é que nós estamos agora nesse período de janeiro, o pessoal tem férias, né? E aí acabe não ficando sabendo, né, que a mesa de negociação está acontecendo e que o período de inscrição é até amanhã. Então eu tenho pedido arduamente para que seja divulgado nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que vocês conseguirem. Eu enviei e-mail. Se alguém não recebeu, quiser que eu reenvie, eu envio novamente. Eu tentei ir em todas as unidades entregando um flyerzinho para tentar mobilizar mais, mas teve algumas entidades que eu não consegui ir, infelizmente. Foram 2 dias aí correndo com o motorista para entregar nos lugares, mas eu não consegui em todas as unidades, faltaram algumas. Mas não sei se vai dar tempo de ir amanhã também, e amanhã é o último dia de inscrição, tá? Se alguém quiser o material para imprimir na sua entidade ou na sua unidade e distribuir entre os trabalhadores, eu também posso deixar disponível ali no blog daqui do departamento, tá? Deixo ali no mesmo link que eu coloquei a live, ok? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu aborde mais alguma questão referente à gestão do trabalho, à mesa de negociação? Podem ficar à vontade para comentar ali no chat, tá? Peço também que vocês divulguem o link da live para quem não pôde assistir ao vivo, né? Ela vai ficar gravada, vai ficar disponível também, como eu disse no vídeo anterior, né? A gente deixa disponível para utilização quando for necessário, tá? Mas eu peço que vocês colaborem aí nessa divulgação, que tem sido a parte mais árdua da construção da mesa, tá? Não quero, né, que daqui a um tempo fala, nossa, eu poderia ter me inscrito e perdi a data da inscrição, só fiquei sabendo depois, né? Isso é triste, né? A gente gostaria que todo mundo ficasse sabendo a tempo para, se caso quiser, possa se inscrever, né? A gente sabe, né, que a participação social, né, no Brasil, ela é uma luta, né, diária. Eu sempre falo, né, eu sou assistente social e a gente fala muito em participação social, a gente fala muito em representatividade, mas quando para nossa própria categoria, às vezes a gente mesmo não quer representar, né, não quer fazer a participação social acontecer por diversos e inúmeros motivos, né? E eu entendo os colegas que não conseguem, mas os que conseguem, por favor, venham junto com a gente nessa caminhada, vamos trazer as demandas, vamos discutir. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente solucionar diversas demandas do cotidiano que às vezes parecem ser minúsculas e tão difíceis de resolver, né? Às vezes é uma coisinha de nada, assim, mas que no dia a dia do trabalho incomoda, e às vezes incomoda mais por ser uma coisinha pequenininha, né? E a gente não conseguir ter esse tempo de discussão algumas vezes, né? O município tem grande porte e tem uma deficiência de RH muito grande, né? Os trabalhadores estão bastante exaustos, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A demanda aumentou consideravelmente. Então muitas vezes a gente não tem pernas para discutir a gestão do trabalho, para planejar, para se articular. Então a gente não pode deixar esse espaço que eu considero tão importante morrer, né? É o espaço em que a gente realmente vai conseguir enxergar o cotidiano do trabalhador, né?
Por mais que eu esteja na gestão do trabalho, tenho buscado conhecer e me aproximar cada vez mais da realidade, eu nunca poderia representá-los, né, sozinha, sem a mesa de negociação acontecer, sem os trabalhadores terem esse instrumento para trazer as demandas que acontecem lá no cotidiano, né? Então a gente precisa desse espaço acontecendo, a gente precisa fortalecer a mesa de negociação, garantir que essa mesa não morra, né? Que ela sempre tenha demanda para trabalhar. Eu acredito que tem muita demanda para trabalhar, né? Na verdade, eu acho difícil a gente não ter uma reunião que não vai ter pauta para discutir, né? Mas a gente precisa que todos os trabalhadores saibam que essa mesa existe e tragam as demandas para a mesa, né? Eu vou aproveitar também, não sei se alguém tem questionamentos, ninguém mandou nada no chat de questionamento, assim, só mais colocações, né? Agradeço a todo mundo que conseguiu estar ao vivo, né? A gente sabe também da dificuldade que é conseguir ter esse tempinho mesmo para assistir a live, né? A demanda do dia a dia é muito grande, mas agradeço a presença de todos vocês. Queria aproveitar então, enquanto se ninguém mandar, se quiserem ir mandando perguntas, enfim, colocações, falar um pouquinho também do NEP, né? Então nós temos o Núcleo de Educação Permanente. Eu acredito que na última live eu já citei o NEP, já falei dele, mas também eu não vejo forma melhor dessa mesa acontecer, né? A gente tem um Núcleo de Educação Permanente constituído já, que tem as suas reuniões mensais, né, acontecendo, a licitação para os cursos já está, né, em andamento. Em breve, então, teremos a execução dos cursos que estão previstos no plano de educação, tanto para trabalhador GOV como não GOV, né? Então, é um momento muito, muito gostoso também de a gente atingir esse momento de capacitação. Mas a mesa de negociação vai ser um instrumental, talvez o principal, para trazer demandas para o NEP, inclusive, né? É ali que a gente vai percebendo a necessidade. Poxa, talvez uma capacitação referente a tal tema, talvez uma supervisão técnica em serviço para os órgãos X, Y, Z, né? A proteção social básica, especial, média e alta, né? Enfim, eu acho que é um instrumento muito rico de trabalho. É um instrumento que vai nos dar muitas possibilidades de avanço para o município, né? E o impacto lá para o usuário, eu tenho certeza que vai ser gigantesco, né? Apesar da política de assistência social, a gente sempre fala, ela é recente, né? Mas ainda assim ela já tem uma caminhadinha, e Ponta Grossa, por ser de grande porte, a gente às vezes não consegue enxergar o todo, né? Então a possibilidade da gente ter esse instrumento que vai estar enxergando esse todo e trazendo aos pouquinhos para a gente ir resolvendo todas as questõezinhas ali relacionadas ao trabalho, tá, pessoal? Eu agradeço então a participação de vocês. A proposta da live era ser rapidinha mesmo, não era ser tão extensa, né? Mais para falar mesmo sobre a mesa de negociação, desse processo que está acontecendo. Como a gente disse, é um processo histórico, né? Um processo que vai ficar marcado na política de assistência social daqui do município de Ponta Grossa. Agradeço até, né, ao departamento, aos gestores por ter permitido que isso ocorresse, né? Agradeço aos trabalhadores, né, que estão ao vivo e que estão trabalhando dia a dia. Eu sempre falo, os trabalhadores da assistência social estão fazendo milagres hoje, né? Estão operando milagres com a estrutura que a gente tem, né? De RH principalmente, que é o mais frágil do município hoje, né? Então a gente parabenizo vocês pelo trabalho executado com tanta maestria, tanto compromisso, né? Comprometimento tanto dos governamentais quanto das entidades, tá? Obrigado a todos por terem vindo. Passem essa live para frente, passem informação para frente. Se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Tudo que é relacionado ao trabalho, os trabalhadores do SUAS, eu estou completamente à disposição. Muitos de vocês têm meu telefone pessoal, podem me mandar o WhatsApp, eu sou bem rápida até para responder. O e-mail que está na descrição, o e-mail do departamento também, ele está sempre aberto no meu computador, então é bem fácil da gente se comunicar por e-mail também. Tá? O telefone que a gestão do trabalho aqui, né, a mesa de negociação e o NEP
utilizam é o mesmo telefone da regulação do SUAS, que é a colega Lucília que está chefiando hoje, tá? Então tá também aqui na descrição do vídeo, podem ligar se for necessário, tá bom? Estou completamente à disposição, espero vê-los nas inscrições e vê-los também trazendo as demandas para a mesa de negociação. Fico à total disposição, espero que vocês tenham um ótimo dia de trabalho, fiquem todos bem, todos vacinados e todos muito fortes aí para continuar lutando pela política de assistência social. Obrigada, pessoal!